Histórias da Bíblia na linguagem de hoje. Essa história é da Palavra de Deus. A Bíblia, que vamos contar hoje se encontra em Gênesis, capítulo 22 a 24. Deus prova o amor de Abraão. Uma noite, Deus deu a Abraão uma ordem estranha. Era um teste para ver se Abraão amava mais seu filho Isaque do que a Deus. Tome seu filho, Isaque, e ofereça-o em holocausto, Deus mandou. Oferecer Isaque? Sacrificar seu filho? Como foi difícil para Abraão. Ele amava muito seu filho. Mas Abraão tinha aprendido a confiar em Deus mesmo quando ele não entendia. Pela manhã ele partiu para o monte de sacrifício com Isaque e 2 servos. Antes de sair, Abraão cortou pedaços de madeira para fazer fogo para o holocausto. Abraão se preparava para obedecer a Deus. 3 dias depois, eles se aproximaram do monte. Fiquem aqui, disse Abraão aos seus servos. Vamos ir e adorar, e vamos voltar para vocês. Isaque carregou a lenha. Abraão carregava o fogo e uma faca. Onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque perguntou. Deus provirá para si o cordeiro, Abraão respondeu. Os 2 chegaram ao lugar exato escolhido por Deus. Lá, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha para queimar o sacrifício diante de Deus. Abraão tinha construído muitos altares, certamente este foi o mais difícil de todos. Abraão amarrou Isaque e colocou seu amado filho sobre o altar. Iria Abraão obedecer a Deus e sacrificar seu querido Isaque, seu único filho? Sim. A lâmina da faca cintilava quando Abraão a levantou bem alto. Seu coração estava partido, mas Abraão sabia que ele deveria obedecer a Deus. Pare! O anjo do Senhor gritou. Agora eu sei que temes a Deus. Você não poupou seu filho, o seu único filho, de mim. Então Abraão vê um cordeiro nos arbustos, rapidamente ele desamarra Isaque e sacrifica o cordeiro em seu lugar. Talvez Isaque tenha ficado a pensar, Deus proveu para si um cordeiro assim como meu pai disse. Enquanto Abraão e Isaque adoravam, o anjo do Senhor falou, Abraão é de tua descendência a que todas as nações serão abençoadas porque você obedeceu. Um dia, Jesus nasceria através dos descendentes de Abraão. Pai e filho levantaram e voltaram para casa. Então separaram há algum tempo e algo triste acontece. Sara morre. Abraão perde sua esposa Isaque a sua mãe. Depois do funeral, Abraão enviou seu servo para procurar uma esposa para Isaque. Seu bom servo foi à sua antiga terra natal para encontrar uma esposa entre os parentes de Abraão. O servo pediu a Deus que lhe mostrasse um sinal. A moça que oferecer água é para mim e os camelos será a certa para Isaque. Imediatamente Rebeca se aproximou dele oferecendo água. Ela era uma parente de Abraão. O servo sabia que Deus havia respondido sua oração. Então Rebeca deixa sua família para se casar com Isaque. Ela confortou depois que sua mãe morreu. Como Isaque a amava. Deus sabe que fizemos coisas erradas, que chamamos de pecado. A penalidade pelo pecado é a morte, mas Deus o ama tanto que enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz e pagar o preço por nossos pecados. Jesus voltou à vida, ao seu lar no céu. Se você quer se livrar dos seus pecados, por favor diga isso para Deus. Então vamos orar. Querido Deus,
Eu creio que Jesus morreu por mim e agora vive novamente. Por favor, entre na minha vida e perdoe meus pecados, para que eu possa ter uma nova vida e possa estar com você para sempre. Amém. Leia a Bíblia e fale com Deus todos os dias.